Nos últimos séculos, temos testemunhado um embate que parece só se intensificar. De um lado, a ciência, com suas descobertas revolucionárias e métodos de estudos rigorosos. Do outro, a fé com suas tradições milenares, profecias e verdades reveladas. Esse diálogo frequentemente tem se tornado em confrontos. Cientistas, focados em evidências, menosprezando os relatos bíblicos. E muitos religiosos apegados à interpretação literal da palavra de Deus, rejeitando descobertas científicas cruciais para a humanidade. Parece um campo de batalha, onde escolher um lado significa declarar guerra ao outro. Mas e se existisse um caminho diferente? E se, em vez de trincheiras opostas, abríssemos nossas mentes? E se ciência e Bíblia não fossem rivais, mas duas linguagens diferentes, descrevendo a mesma realidade sublime? Quando abandonamos a postura de ataque, um universo de possibilidades se abre. A busca pelo conhecimento, seja nos laboratórios do mundo ou nos textos sagrados lidos nos templos e igrejas, tem sido fundamentalmente a mesma. Estamos sempre procurando significados, a origem e a verdade das coisas, e um dos pontos mais sensíveis deste embate é justamente a criação do mundo. Por exemplo, como podemos conciliar os bilhões de anos da ciência com os 7 dias do Gênesis? Como a narrativa da criação e a história geológica do nosso planeta podem convergir? A história da criação em Gênesis é fundamental. Mas e se os 7 dias não sejam literais, como muitos religiosos ainda insistem em defender? E se essa narrativa esconde uma verdade mais profunda, compatível com a imensidão do tempo que a ciência revela? Tudo começa no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta declaração abrangente descreve a criação primordial. A ciência estima este princípio em 4,5 bilhões de anos atrás. E vemos que não há nenhum conflito aqui de fato. A Bíblia estabelece o ato da criação, enquanto que a ciência procura estudar os processos e o tempo envolvidos. Para realmente entendermos essa harmonização, precisamos fazer uma investigação estratégica logo no início do Gênesis. A chave deste entendimento está em perceber que há um abismo de tempo, um intervalo colossal entre os 2 primeiros versículos do capítulo inicial do livro da criação. Esta é a grande questão, o marco zero, o processo criativo absoluto. A partir do nada, Deus traz à existência toda a matéria, energia e tempo do universo. E a ciência, ao estudar a formação do nosso sistema solar, confirma que a Terra é de fato bastante antiga. E, incrivelmente antiga, sua idade geológica aponta para cerca de 4,5 bilhões de anos. E podemos perceber que os textos bíblicos não contradizem tal fato. A Bíblia simplesmente declara que no princípio Deus fez tudo isso, com sua ordem soberana sobre o universo. E ainda quando enxergamos que o universo é tão complexo e planejado, não conseguimos admitir facilmente que ele foi obra do acaso. Agora, observemos o 2º versículo com atenção. Ele não descreve uma nova criação, mas sim o estado da terra já existente, porém sem forma e vazia, um estado de caos, desolação e ruína. Isso não soa como a obra perfeita de um Deus de ordem. É como se algo tivesse acontecido, como se uma criação inicial e perfeita, descrita no versículo 1, tivesse sido mergulhada no caos. É aqui que propomos o grande intervalo. Entre o versículo 1 e o 2, bilhões de anos podem ter se passado. Nesse período, a terra da criação original floresceu. A vida pode ter surgido e se desenvolvido em ciclos completamente anteriores ao nosso. Esta é a era que a geologia e a paleontologia estudam. Os dinossauros, as florestas gigantes que se tornaram carvão e toda a imensa variedade da vida pré-histórica. Mas o que teria causado a transição da criação perfeita para o caos? A Bíblia, em outras passagens, fala também sobre uma rebelião cósmica. A queda de Lúcifer e seus anjos, essa queda que foi primordialmente espiritual, pode ter tido um impacto físico catastrófico sobre a criação. Por outro lado, é fascinante notar igualmente um dos eventos de maior devastação comprovado pela ciência, o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros, que se encaixa perfeitamente como um possível evento físico para essa queda. Não sabemos ao certo, mas sem dúvidas a Terra foi atingida por alguma coisa muito grande, e a escuridão cobriu o Sol, e o planeta foi reduzido a um estado de destruição, sem forma e vazio. E é a partir deste ponto de um planeta em ruínas, coberto por densas trevas, que começa a narrativa que todos conhecemos dos textos sagrados, os 7 dias da criação. Esta não é a criação do universo do nada, mas sim a reconstrução, a restauração e o repovoamento de um planeta devastado, preparando-o para um novo propósito.
de ser a morada da humanidade. Portanto, podemos perceber que não precisamos comprimir 4,5 bilhões de anos em apenas 7 pequenos dias. Os 7 dias bíblicos da criação descrevem um processo de restauração divina muito mais recente, que se alinha com o surgimento do homem moderno, o ápice da nova criação. A criação inicial está descrita no versículo 1 e a reconstrução para a humanidade começa no versículo 2, enquanto que a ciência foca em estudar o intervalo entre esses dois momentos. Dessa forma, a linha do tempo bíblica e a linha do tempo científica não são rivais. Elas são complementares, contando partes diferentes da mesma história épica. Então a Terra tornou-se sem forma e vazia, mergulhada em trevas, e foi necessário um recomeço. Um processo de 7 dias, que passaremos a estudar a partir de agora. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Pode representar o período onde a atmosfera, após a grande catástrofe, se estabilizou, permitindo que a luz solar voltasse a atingir a superfície. No segundo dia da criação, provavelmente houve a formação da atmosfera estável e dos oceanos, como a ciência descreve. No dia 3, podemos perceber nos relatos bíblicos a terra seca e a vida vegetal, conforme a ocorrência da era paleozoica, onde os continentes se formaram e as plantas passaram a dominar a terra. O dia 4 descreve a compreensão do autor do livro de Gênesis sobre os luminares, o estabelecimento do Sol, da Lua e das estrelas. Somente a partir desse momento que um dia de 24 horas passaria a existir. Os relatos bíblicos descrevem uma ordem lógica de toda a criação. Já no dia 5, uma explosão de vida nos mares e nos céus, onde a ciência confirma com a explosão cambriana e a era dos dinossauros voadores. No sexto dia, a formação dos animais terrestres. E no ápice, o homem. Percebamos que a ciência situa o Homo sapiens no último instante da linha do tempo geológico, enquanto que finalmente no dia 7, o merecido descanso divino. O Deus Criador descansou, não pelo cansaço, mas porque sua obra estava consumada e perfeita. Ao entendermos os dias como longos períodos de tempo, podemos harmonizar a verdade revelada com a verdade descoberta. A Bíblia nos conta quem criou e por quê, enquanto que a ciência se preocupa em descobrir como e quando dos mesmos eventos. Ambas são fontes de verdade que, compreendidas com sabedoria, apontam para a mesma realidade, um universo projetado com propósito e amor. A ciência é bastante jovem e tem evoluído constantemente a cada dia. Porém, novas descobertas podem vir a aprofundar nosso entendimento no futuro. Podemos então entender que a jornada da fé não precisa temer a jornada da razão. Não sabemos tudo, não temos todas as respostas e certamente nunca teremos. Seguiremos ainda uma longa jornada nessa viagem rumo ao desconhecido da ciência e da fé, mas podemos aproveitar essas diversas fontes de conhecimento para podermos entender melhor o mundo ao nosso redor e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E então, o que você achou dessa perspectiva sobre a criação do mundo? Sua opinião é importante para nós. Deixe nos comentários, inscreva-se para mais conteúdos e ative o sininho. Não se esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo.